Reportagem exclusiva que vai dar muito o que falar, com muita coragem, eu volto aqui a falar, o repórter Fabiano Martinez preparou uma série. O SBT Rio inicia hoje uma série de reportagens sobre o que deu errado numa cidade que era a esperança de desenvolvimento de toda a Baixada Fluminense. Quem? Itaguaí, que recebeu cerca de 20 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Apesar de toda essa fortuna, a população sofre com os péssimos serviços e a carência nas áreas da saúde, educação, transporte e, claro, saneamento básico. O município entrou no radar da Operação Lava Jato, após a delação de um dos executivos da Odebrecht. Agora, o Ministério Público Federal investiga o desvio de dinheiro investido em megaprojetos com base de submarinos e o Porto Sudeste alheio à crise. O prefeito Charlinho faz o quê? Charlinho do PMDB viu a sua fortuna multiplicar em mais de 500% durante o período das grandes obras. A série especial Eu Volto a Falar para vocês é de Fabiano Martinez e vai mexer, vai chacoalhar com muita gente. Quer ver só? Pode rodar. Não tinha médico no município. Por não ter médico, eu perdi meu emprego. Não tinha nada para provar, que eu fiquei doente e estou desempregada. Estou desesperada, não sei mais o que fazer. O desemprego é só um dos problemas de Itaguaí. Saúde precária, o trânsito está precário, tudo precário. Ainda não conseguimos ver melhora. Mas o que deu errado numa das cidades que mais receberam investimentos no estado nos últimos anos? Estamos sem saúde, estamos sem emprego, estamos sem colégio, sem estudo para as crianças, para nós mesmos. Nós estamos sem nada, Itaguaí está jogado no lixo. Itaguaí é uma cidade da Baixada Fluminense com cerca de 120 mil habitantes. Apesar de ser relativamente pequena, foi escolhida para receber mega empreendimentos, com orçamentos bilionários. O ProSub, Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha, foi concebido para construir o primeiro submarino de propulsão nuclear do Brasil. No gigantesco complexo, dividido em uma unidade de fabricação e uma base naval, já foram gastos mais de 14 bilhões de reais. A estimativa é que até o final do projeto, que tem colaboração do governo francês, o montante chegue a 27 bilhões. Por enquanto, o submarino nuclear ainda está em fase de projeto e a Marinha se dedica apenas à construção de 4 submarinos convencionais. Produzir mais empregos no Brasil é um compromisso que devemos ter com a nossa população e com o nosso povo. Outro empreendimento que levou cifras astronômicas para Itaguaí é o Porto Sudeste do ex-bilionário Eike Batista. Preso, acusado de corrupção, no esquema que desviou milhões dos cofres do governo do estado, chefiado por Sérgio Cabral. O megaporto, que custou mais de 4 bilhões de reais, tem capacidade para exportar 50 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e atraiu investidores internacionais que assumiram o controle do empreendimento. Mas nem todo esse dinheiro garantiu o desenvolvimento que se esperava para a cidade. Apesar do aumento da arrecadação, o município pouco avançou na educação. Entre 2007 e 2012, período dos grandes investimentos, a prefeitura não construiu nenhuma escola municipal de ensino médio. Foram apenas 6 creches e outras 5 escolas do ensino fundamental. A gente está sem receber o mês de dezembro, sem receber o 13º, as condições dentro da sala de aulas estão ficando precárias. Eu estou trabalhando com um aluno especial sozinha no Colégio Teotônio Vilela, os vidros das janelas estão quebrados, o ar-condicionado está escangalhado. Longe de se transformar no novo Eldorado, Itaguaí foi abatida pela crise que atingiu o Rio de Janeiro e vive hoje em estado de calamidade financeira, que afeta principalmente a população de baixa renda. Agora a gente está vendo esse povo aí sofrido, as pessoas precisam de trabalhar e estão aí na fila em busca de uma nova oportunidade. Bem distante da realidade do povo, o prefeito de Itaguaí, Carlos Bussato Júnior, o Charlinho do PMDB, é o político mais rico da Baixada. Ele foi prefeito de Itaguaí por 2 mandatos consecutivos, entre os anos de 2005 e 2012. Antes disso, já havia sido prefeito da cidade vizinha Mangaratiba, também por 2 mandatos.
Lá, foi condenado a 14 anos de prisão pelos crimes de fraude em licitação, corrupção passiva e associação criminosa, na chamada máfia das sanguessugas, que fraudava compras de ambulâncias. Mesmo condenado, Charlinho foi eleito mais uma vez prefeito de Itaguaí no ano passado. O povo votou, né? O povo não soube votar. Aí ele usa o poder que ele tem, o dinheiro que ele tem para comprar voto para se reeleger novamente. Que lei é essa que nós temos que deixa um cara que é processado, condenado e voltar a ser prefeito? Se a lei da ficha limpa não existe, essa lei? Essa lei só existe para quem? Para pobre? Coincidentemente, no período em que Itaguaí recebeu bilhões do ProSub e do Porto Sudeste, Charlinho viu seu patrimônio multiplicar. De acordo com a declaração feita ao TSE em 2008, os bens dele chegavam a 4 milhões de reais e em 8 anos deu um salto de 550% para os atuais 26 milhões. Acho que é o oitavo mais rico do Rio de Janeiro. Antes da eleição, deu isso aí no jornal. Acho que é o oitavo mais rico do Rio de Janeiro. É um dos milionários da Baixada. Isso aí. Então está com pouco dinheiro ele, né? Na lista de bens do prefeito estão quase 20 imóveis, entre apartamentos, casas e terrenos, em Itaguaí e cidades vizinhas. Charlinho, como vários milionários emergentes, mora bem longe da cidade onde governa. Vive nesse apartamento de luxo na Barra da Tijuca. O imóvel foi declarado por pouco mais de R$ 1.700.000, mas o valor de mercado do apartamento é, no mínimo, 2 vezes maior do que isso. Ele também é dono de 3 empresas que juntas somam um capital de 36 milhões de reais. 2 delas, a CB Empreendimentos Imobiliários e Participações Limitada e a Serra Mar Empreendimentos e Participações Limitada, tem um patrimônio de mais de 70 imóveis em Itaguaí. Além disso, Charlinho também é sócio do deputado estadual Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, na empresa brasileira de mineração Coromandel, com sede em Minas Gerais. Conforme mostra este documento da Junta Comercial de Minas Gerais, a sociedade é feita através da Serra Mar Empreendimentos, empresa de Charlinho. Para entrar na sociedade, ele teve que desembolsar mais de 5 milhões de reais, quase 20% do capital social da mineradora, que está avaliada em cerca de 30 milhões de reais. O Charlinho terá o nosso apoio, o meu apoio como presidente da Assembleia Legislativa para abrir as portas do governo do Estado. Charlinho também é um dos homens fortes do PMDB no Rio. Atrás apenas dos também milionários e agora presidiários Sérgio Cabral e Eduardo Cunha, além do sócio e presidente da Alerj, Jorge Pisciani. Itaguaí tem um prefeito que faz a diferença. O Charlinho é, sem dúvida, um dos maiores executivos municipais, não digo do estado do Rio, não, do Brasil. Mas como prefeito de uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, consegue acumular tanto prestígio e dinheiro? Algumas parcerias foram fundamentais na construção do império de Charlinho. Foi nesse mesmo tempo que a construtora litorânea acumulou milhões em contratos com a prefeitura de Itaguaí. A quantidade de obras a cargo da empresa foi tão grande que a Câmara de Vereadores do município fez uma denúncia à Controladoria Geral da União em 2011. Segundo o documento, a litorânea e mais uma empreiteira ganharam 90% das licitações de 2005 a 2011 durante o governo de Charlinho. Um levantamento feito pelo SBT Rio, que teve acesso a documentos oficiais da prefeitura, mostra que em 2012, no último ano de mandato, Charlinho pagou quase 49 milhões de reais à litorânea. Na cidade, a relação entre a construtora e o prefeito levanta suspeitas. A empresa é dele, entendeu? Certeza absoluta, entendeu? Tanto que na época do último mandato dele, há 8 anos atrás, ele estava com essa empresa lá no calçadão de Itaguaí, fazendo o final do mandato dele. Os donos da litorânea são Marcos Abad e Bruno Abad. A família deles era sócia da empresa JJ Abad, que, segundo a denúncia da Câmara de Vereadores, foi responsável pela construção de uma mansão de Charlinho num condomínio de luxo em Mangaratiba. Apesar da denúncia, a CGU não abriu procedimento para investigar os contratos entre a prefeitura e a litorânea, alegando que não recebeu informações conclusivas sobre as irregularidades. Na Ilha da Madeira, em Itaguaí, encontramos uma das obras da litorânea que mais intrigam a população. A revitalização de um trecho pequeno da orla, feito basicamente de madeira, que custou 34 milhões de reais, pagos pelo Porto Sudeste como compensação de áreas recebidas da prefeitura. Se você for ver,
Foi uma calçada que fizeram aí, forraram os pedaços de madeira, botaram as madeiras ali, que hoje já está até podre. Você não acha que é muito dinheiro para fazer praticamente uma calçada, como você falou aí? É claro que é muito dinheiro, né, cara? Alguém ficou com essa grande bolada aí. Isso aqui foi uma galinha do ovo de ouro ali da madeira. Não foi feito nada e o dinheiro sumiu, cadê o dinheiro? Né? Cadê o dinheiro? Na Praia de Fora, a benfeitoria se resume apenas a uma calçada estreita de tijolos. E mesmo com um gasto milionário, o esgoto corre a céu aberto direto para a praia. O turista está pisando diretamente, o turista agora nesse carnaval pisou diretamente nas fezes do pescador, no morador da Ilha da Madeira. O que foi feito foi isso aí, nem o saneamento foi feito. Para onde foi esse dinheiro? Está no bolso de alguém. Está no bolso de alguém, alguém gastou. Alguém gastou. Essa deveria ser a nova rodoviária da cidade. É mais uma obra da construtora litorânea. Foi iniciada em 2011, no mandato anterior de Charlinho. Aqui já foram gastos quase 5 milhões de reais, numa estrutura muito simples. São apenas alguns pequenos prédios em alvenaria. A área total da rodoviária também é relativamente pequena. São aproximadamente 4.500 metros quadrados. Mesmo assim, só pela terraplanagem do terreno, a prefeitura pagou mais de R$1 milhão. E mesmo depois desse gasto todo, a obra está assim, olha, abandonada desde 2012. Este polo cultural no centro da cidade custou 20 milhões de reais. Faz parte do acordo de compensação com Porto Sudeste. Novamente, a construtora escolhida foi a litorânea. Mas os contratos entre a empresa e a prefeitura vão além das obras. Em 2011 e 2012, o município pagou à litorânea por aluguel de veículos e máquinas mais de 10 milhões de reais. Mesmo assim, contratou outra empresa através do mesmo processo de licitação, também para aluguel de veículos. Com as duas, a prefeitura gastou mais de 35 milhões de reais. Esse valor daria para comprar cerca de 1.000 carros populares. Esse galpão modesto foi um dos primeiros endereços da litorânea, que foi criada em janeiro de 2006, exatamente um ano depois de Charlinho tomar posse como prefeito. Atualmente, a empresa ocupa uma área bem maior. O portão do complexo dá para ver a quantidade de caminhões, máquinas e equipamentos modernos. Também é fácil achar os veículos da construtora circulando pela cidade. Mas como explicar o crescimento astronômico e o monopólio da litorânea durante o governo de Charlinho? Sempre lesado, porque eles fazem uma pequena obra e o custo é bilionário. E quando vê, o povo continua sofrendo, a obra não aparece e o dinheiro some. Segundo a denúncia da Câmara de Vereadores, a Controladoria Geral da União, a Comissão de Licitação de Itaguaí era comandada pela mesma pessoa que também estava envolvida no esquema em que Charlinho foi condenado à prisão na máfia das sanguessugas. A denúncia, assinada por 7 vereadores, termina pedindo que a CGU faça uma inspeção nos contratos entre a Prefeitura e a construtora litorânea. A gente fica assim, né, um jeito de... o pé e mão atado, porque hoje em dia está difícil. Graças a Deus nós temos visto aí pela mídia, né, através de vocês, alguma justiça sendo feita. E esperamos que essa Lava Jato chegue em Itaguaí. Surreal, né? Essa é a primeira ainda da reportagem, tem muito mais coisas para a gente mostrar aqui. Em nota, o prefeito Charlinho nega que tenha enriquecido durante o período em que governou a cidade. Ele disse que já era de família rica e que todo o crescimento patrimonial é fruto do seu trabalho. Ele garantiu que tudo consta na declaração de bens enviada à Justiça Eleitoral. Apesar de uma das empresas de Charlinho constar como sócia de Jorge Pisciani, presidente da Alerj, a assessoria do prefeito informou que ele mantém apenas relação política e de amizade com o deputado. Sobre a concentração de obras nas mãos da empreiteira litorânea, Charlinho disse que as obras seguiram todos os trâmites legais. O prefeito também nega qualquer vínculo financeiro ou comercial com a construtora. Sobre os problemas e carências de Itaguaí, Charlinho culpou a gestão anterior, que teria deixado dívidas de 125 milhões de reais. Durante
Durante toda a semana, o SBT Rio tentou entrar em contato com a construtora litorânea, que retirou o seu site do ar e não atendeu as ligações da nossa produção. O SBT também tentou se comunicar por e-mail, mas ninguém retornou. E a gente é um espaço democrático, a gente está aqui, ó, abertinho, só esperando por vocês, tá bom?